Então, bom dia a todos. Agora sim vamos começar aqui a nossa aulinha de domingo de manhã, a nossa partilha. Não é? Estava aqui um bocadinho a dar as boas-vindas a quem vai chegando, isto também para quem depois possa estar a ver a gravação. Esta aula vai ser um bocadinho dirigida a esta parte mais emocional, mais comportamental, esta adrenalina que estamos todos um bocadinho a viver com o regresso às aulas. Algumas pessoas já começaram há mais tempo, eu também vou apresentar, eu sou de Leiria, as aulas começaram na sexta-feira as apresentações, por isso a sério será amanhã, e por isso um bocadinho este regresso às rotinas acaba por ser sempre um momento de transição, não forçosamente de mudança, mas daqui de alguma transição, de alguma agitação externa e interna para pais e filhos, e que por vezes gera aqui uma turbilhão na parte emocional, comportamental e emocional, e daí também ser interessante fazermos aqui esta partilha, esta reflexão de algumas dicas para lidar com essas mesmas emoções neste regresso às aulas, e de que forma é que a aromoterapia, eu chamo-lhe um bocadinho de psicoaromoterapia a esta aula, porque é um bocadinho as duas partes, não é? A parte da psicologia e a parte da aromoterapia, se podem de alguma forma conciliar para apoiar para que este regresso às aulas seja o mais tranquilo possível, não é? Para pais, filhos, para professores, porque às vezes também tenho professores de lado lá a assistir a estas aulinhas, que seja mais tranquilo para todos. Por isso espero que gostem. A ideia também é vocês colocarem aqui no bate-papo as vossas questões, as vossas partilhas, isso é que também torna esta sessão, isto não é uma aula, não é aulas só amanhã, esta sessão um bocadinho mais rica, e também às vezes no YouTube, se depois virem a gravação, se também quiserem colocar alguma questão, também agradeço. Ok? Ponham o seu like, eu não percebo nada dessas coisas, mas acho graça. Então vamos começar por apresentar, porque não sei se todos me conhecem, vou dizer quem é que eu sou e um bocadinho como é que eu caí aqui, ok? O meu nome é Ana Júlia, como eu estava a referir, eu sou de Leiria, não é? Aqui região centro, por isso é que eu estava a perguntar também de onde é que falavam. Eu, em termos de formação, eu sou psicóloga, sou um bocadinho das duas vertentes, eu tenho licenciatura na área clínica e depois mais tarde fiz mestrado na área pedagógica, na área escolar, e muita da minha atividade tem tido a ver com isso, ou seja, tem a ver com trabalhar com crianças, mas também muito ligada à formação. Quase desde que concluí o curso sempre gostei muito, não de dar aulas, não é? Mas de dar formação, sobretudo a adultos, a jovens e adultos, e então o meu percurso tem sido um bocadinho nesse sentido, sempre ligado à parte da partilha também, de ajudar e de partilhar. Em paralelo com a vida profissional, a vida foi avançando, não é? Olá a todos, também é quem está agora a chegar. Em paralelo com a vida profissional também fui continuando a ser mulher, não é? Nasci mulher, cresci mulher, e sou mãe de 3 filhos de diferentes idades, e foi efetivamente pelo desafio da maternidade que comecei também a ser uma curiosa, se calhar à semelhança de muitos que aqui estão, a tentar ser uma melhor mãe, proporcionar o melhor que nós podemos também aos nossos filhos, apoiá-los da melhor forma. Tentei um bocadinho também pesquisar, procurar de que forma é que poderia acompanhá-los, sobretudo ao nível da sua saúde física, de uma forma um bocadinho mais natural. Sou uma curiosa também naquilo que é o conhecimento ancestral, e eu costumo dizer que a aromoterapia não é uma nova moda, ok? Estamos a falar de uma terapia com milhares de anos, ok? Na Grécia Antiga já se usava, no Antigo Egito já se usava a aromaterapia, a utilização dos óleos essenciais, e no fundo o que nós estamos aqui a fazer é resgatar o conhecimento ancestral, muito deles que as nossas mães, as nossas avós já usavam, não é? Com as bacias de eucalipto, olhem, com a cebola cortada a meio, com colocar cascas de limão no nosso chazinho, tudo isso é a utilização da aromaterapia no nosso dia-a-dia. E o que eu fiz foi tentar resgatar isso para a forma como eu gostaria de acompanhar também a saúde e a vida dos meus filhos. O que é certo é que o meu filho mais velho, desde muito cedo, que começou com questões respiratórias, eu também as tenho, um bocadinho essas alergias e essas questões, e ele também desde muito cedo começou com as questões respiratórias, e devido a essas mesmas crises ele tinha de tomar uma medicação profilática de forma contínua, precisamente para evitar essas crises. E no sentido de apoiar, eu comecei um bocadinho a entrar pelo mundo destas terapias ditas complementares, eu não lhes chamo alternativas, porque considero sempre um complemento, no sentido de, sobretudo, tentar reduzir essa medicação que ele tinha de tomar de forma diária. Fiz formação como terapeuta de reflexologia, no sentido de apoiar e reforçar o sistema imunitário, e um bocadinho nessa busca comecei a utilizar os óleos essenciais.
Mas a partir do momento que eu comecei a olhar e a ver os óleos essenciais, também comecei a encará-los com uma séria seriedade, porque percebi que alguns óleos eram contraindicados para asmáticos e então, apesar de usar com os meus pacientes, com as pessoas que eu atendia os óleos essenciais, cá em casa, sobretudo com ele, eu continuava sempre muito receosa de os utilizar e de o apoiar através dos óleos essenciais. Até que um dia, se calhar à semelhança muitos que aqui estão, pela internet, né, pelas redes sociais, tive contato com uma empresa que era a do Terra, okay? Que é uma empresa que aqui vou acabar por falar, não é? Que me fez de alguma maneira apaixonar verdadeiramente pelos óleos. Eu já era uma utilizadora pontual, já utilizava em contexto clínico, mas de facto apaixonar foi quando conheci esta marca. E ao conhecer a do Terra, o que me chamou mais a atenção foram precisamente as misturas já pré-criadas que trabalhavam ao nível emocional. E eu que trabalhava como psicóloga, encontrar uma mistura para trabalhar o luto, para trabalhar a motivação, para trabalhar o consolo, não é? A paixão pelas coisas. Eu, isto é muito giro, estas misturas têm assim uns nomes fantásticos. E depois ia ver a composição dos óleos e faziam todo o sentido. E eu então, assim um bocadinho curiosa, na altura entrei em contato com uma grande amiga minha, que não sei se também está por aí ou não, que é a Débora Ávila. Entrei em contato com ela precisamente porque queria conhecer esse kit emocional dos adultos. E foi assim que entrei na do Terra. E assim que chegou a caixinha dos óleos essenciais e que eu abri o primeiro frasquinho, bem, a sensação foi incrível. E por isso é que é pena nós não podemos estar ao vivo e a cores para vocês abrirem os meus frasquinhos todos e experimentarem. Porque aquilo que eu senti foi efetivamente que aquele frasquinho era diferente dos óleos que eu estava a usar até então. Ou seja, o aroma era muito mais intenso, era muito mais forte e eu percebi que era claramente diferente dos óleos que eu usava até aqui. Eu usava sobretudo óleos nacionais, não é? De produção nacional. Hoje já sei que efetivamente não é a mesma coisa, mas senti que eram efetivamente muito mais potentes em termos de aroma. E daí eu penso que foi 15 dias até pedir para vir o kit de farmácia, um kit mais completo para tratar um bocadinho mais dessas partes físicas. E assim que chegou o kit de farmácia, um bocadinho também com o devido suporte, também de alguns médicos que dão suporte terapêutico à nossa equipa, questionava se podia utilizar em particular a mistura respiratória com o meu filho mais velho. E já tinha ouvido vários feedbacks que ajudava imenso, que evitava as crises. E o que eu vos posso dizer é que ele que tomava a tal medicação diária, a tal medicação profilática de forma diária, que se terminava a caixa tinha logo de ir a correr, porque só nesse dia ele tinha de fazer a bomba expansora. O que é certo é que nesse dia ele estava a ficar um bocadinho aflito e antes de dormir eu coloquei o difusor a trabalhar, precisamente com essa mistura respiratória com lavanda, porque já era um óleo que habitualmente usava para também eles terem uma noite mais tranquila. E o que é certo é que nessa noite, à meia da noite, ele não precisou de fazer a bomba expansora. E hoje, isto funcionou. E dessa experiência começaram a ser várias, quer com ele, quer com os irmãos, quer com a minha filha mais nova. Eu costumo dizer que são a grande prova de que a aromaterapia não é placebo. É à meia da noite. Eu falo muito das tosses noturnas porque de facto era aquilo que para mim era mais angustiante. Foram muitos anos a lidar com as tosses noturnas e diurnas e noturnas, mas noturnas de facto era angustiante, e sentir que à meia da noite ligar o difusor e ao fim de alguns minutos aquela tosse terminar bem, é qualquer coisa de incrível. E ao ver esses resultados e ao partilhar com outras pessoas e ao ter o feedback de obrigada Ana Júlia, funcionou, obrigada, resultou nisto, resultou naquilo, eu comecei a perceber que eu precisava de entender melhor porque é que os óleos funcionavam. E daí ter-me tornado, já há cerca de um aninho, ter-me tornado, um ano e meio quase, ter-me tornado aromaterapeuta profissional. Depois, como a área que me diz mais é muito esta parte emocional, já fiz a especialização em psicoaromaterapia, daí eu dizer que faço psicologia com aroma, e é um bocadinho este o meu percurso. Sou uma apaixonada por óleos, gosto de ajudar mães a sentirem a tranquilidade que eu hoje sinto a tratar dos meus filhos, e por isso é que estou aqui. Okay? Hoje para falar de um tema um bocadinho diferente, não é? Por todas as semanas eu tento trazer também temas diferentes. Bom dia a todos também estão a chegar, não é? E vão fazendo aqui as vossas partilhas. Mas hoje o nosso tema é sobre o regresso à escola, ok? Com a chegada do novo ano escolar. Eu escolhi esta imagem porque é um bocadinho isso, ou seja, amanhã, não é? Ou nestas semanas, os nossos filhos têm de ser um bocadinho super-heróis, adaptarem-se, dizem, as crianças adaptam-se a tudo, as crianças adaptam-se. Não é? Sofremos às vezes mais nossos pais do que as próprias crianças, porque de facto são os super-heróis, não é? Amigos novos, professores novos, rotinas novas, não é? E adaptam-se um bocadinho a toda esta confusão, a toda esta turbilhão que nós adultos impomos em termos de horários, em termos de formas de funcionar. Por isso é que aqui esta imagem é um bocadinho para representar isso, não é? Um bocadinho o desafio que também é para eles.
Mas o que eu vos quero dizer e o porquê de introduzir aqui a aromoterapia, a psicoaromoterapia, é que quando eu penso numa criança e quando falo do bem-estar da criança neste mesmo regresso às aulas, eu vou falar um bocadinho aqui de tudo, ok? Eu, ao falar da criança e do bem-estar da criança, é fundamental eu ter presente aqui estas 3 áreas, ou seja, áreas essas que eu não posso separar de forma alguma. Quando eu falo da criança, para falar desse mesmo bem-estar, ela tem de estar bem nestes 3 níveis, tem de estar bem ao nível do seu corpo, fisicamente, ao nível da sua mente, não é? Em termos de aprendizagens, como é que vai falar, mas também ao nível do seu coração, ao nível das suas emoções. E estas 3 têm de facto de estar combinadas no sentido que se emocionalmente a criança não estiver bem, se calhar em termos de aprendizagem a coisa não vai resultar muito bem, ok? Se ao nível emocional a criança não estiver bem, se calhar fisicamente começa a ter até dores de barriga, dores de cabeça e outras sensações. Se fisicamente esta criança não estiver bem, tiver dores de cabeça, tiver dor de barriga, tiver com dores de crescimento, se calhar não vai aprender tão bem nesse dia, não vai conseguir estar concentrada, se calhar emocionalmente ela vai estar mais abatida. Ou seja, estas 3 áreas da vida da criança, sem dúvida que têm de estar ligadas, ou seja, eu não posso separar a mente, do corpo, do coração, porque no fundo está tudo relacionado. Sendo que eu aqui estou nesta parte da mente, falo tudo que está relacionado com a aprendizagem, ou seja, a concentração, a memória, a parte do sono, o desempenho, não é? Aqui esta parte da aprendizagem. No corpo eu vou falar aqui um bocadinho da parte física, do sistema imunitário e da saúde no fundo em geral, e depois aqui nas emoções eu vou falar aqui de toda esta parte emocional. Sendo que eu gosto sempre de realçar, e hoje vou falar aqui muito de inteligência emocional, que eu não vou falar propriamente das emoções boas e das emoções más, porque isso é um conceito um bocadinho de adultos e nós vamos daqui a pouco falar, ou seja, não há emoções boas e emoções más, todas as emoções são importantes para o crescimento de uma criança e para os adultos, porque muitas destas mensagens que eu aqui vos vou dizer não é só sobre as crianças, também é para nós, ok? Quando nós falamos do medo, da raiva, do nojo, não é? Nós geralmente só queremos a alegria e não queremos mais emoção nenhuma, a animação, a paixão, não é? Também em termos de sentimentos, quando falamos de medo, de ansiedade, de raiva, são sempre emoções que nós queremos de alguma forma afastar os nossos filhos e nós próprios também temos muitas dificuldades em lidar com essas mesmas emoções. Aquilo que vos vou aqui falar e que tem muito a ver com a inteligência emocional é sobre gerir as emoções, ou seja, nós aprendemos no fundo a aceitar que todas as emoções são importantes para nós. Okay? O medo é necessário porque é muito mais perigoso uma criança que não tem medo de nada do que uma criança que tem medo de tudo, não é? Uma criança que não tem medo de nada atravessa-se ali pela estrada, não é? Sabe só o que é que vai fazer. O nojo é protetor porque é aquilo que nos leva a que uma criança pequenina ainda o faz, mas maior, se calhar que não agarre num bicho e que o ponha na boca. Ou seja, efetivamente, todas as emoções são necessárias, inclusive a raiva, não é? A raiva é que nos dá aquela gana, não é? Aquela energia extra para vencer, para mostrar que somos capazes, não é? Ainda bem que a raiva, não é? Isto sempre de forma construtiva, não é? Ainda bem que temos a raiva para dar o nosso melhor no trabalho, não é? Isso é a raiva que nos promove essa mesma sensação. A própria tristeza, a melancolia associada à tristeza é também muito importante para momentos de reflexão, para nós não termos tudo como certo, para valorizarmos alguns aspectos mais importantes da nossa vida, ok? Então todas as emoções são efetivamente fundamentais para haver esse mesmo equilíbrio. E com as crianças não será diferente. Então aquilo que eu aqui vou falar, e quando falar da psicoaromoterapia ou da aromoterapia, eu não vou falar da aromoterapia como tendo um papel de eliminar essas emoções. Eu vou falar da aromoterapia como tendo um papel para ajudar as crianças a gerir essas emoções, a não cristalizarem, a não ficarem fixadas nessas mesmas emoções, porque isso é que é um desafio. É quando nós ficamos demasiado tempo na tristeza, quando ficamos agarrados à raiva e não a conseguimos libertar, quando o medo nos bloqueia, isso sim é que poderá ser impeditivo de termos uma vida feliz, podemos assim dizer. E então, nesse sentido é que a aromoterapia nos poderá ajudar, okay? A não cristalizar nessas emoções. Por isso é um bocadinho isto tudo que nós vamos falar. De que forma é que a aromoterapia, os óleos essenciais, nos podem ajudar nestas três áreas, não é? E será que a aromoterapia nos pode, de facto, ajudar? Antes de mais, eu quero explicar um bocadinho o que é isto da aromoterapia, ok? A aromaterapia é a terapia através do aroma, ok? Mas não é do aroma daquilo que nós falamos dos cheirinhos de pôr na casa, ok? Isso não é nada, ok? Aquilo que eu vou falar é a terapia através dos óleos essenciais, ou derivados de óleos essenciais.
E o que é isto do óleo essencial? E daí eu dizer que ainda que haja pessoas que já sabem, que já utilizam, eu gosto sempre de ir a uma introdução e explicar o que é um óleo essencial, para vos dizer que efetivamente eu não estou a falar de essências, não estou a falar de cheirinhos, do chinês, do celeiro, peço desculpa por avançar com lojas e com marcas, mas de facto não é isso que eu estou a falar, ok? Eu estou a falar do composto aromático que é extraído de forma pura e completa da própria planta e de facto é algo de super potente, se podemos assim dizer, super concentrado e que uma gotinha pode fazer toda a diferença no nosso dia. Okay? Visualmente eu gosto de dar esta imagem, ou seja, de pegarem numa casca de limão e dobrar e sai um ligeiro liquidozinho, um óleo, isso é óleo essencial de limão. Okay? E se falamos de uma cascazinha e sair ali umas gotinhas, são precisas algumas dezenas de limão, não é? Para eu conseguir encher um frasquinho que não é mais do que exatamente isso, óleo essencial puro da casca de limão. Várias cascas prensadas a frio e das quais é extraído esse mesmo óleo. Okay? Isto porque estamos a falar então de óleos 100% naturais, 100% puros, que depois também vamos ver que nem tudo que está à venda é exatamente isso. Okay? Eu aqui estou a falar de óleos de qualidade comprovada e devidamente avaliados, a tal ponto que podem inclusive ser ingeridos, ou seja, eu quando há bocado falava de fazer um chazinho para a garganta e colocar umas cascazinhas de limão, eu se não tiver cascas de limão em casa, eu posso perfeitamente colocar 1 ou 2 gotas do óleo essencial de limão, que me vai ajudar também aqui um bocadinho a reforçar o sistema imunitário, aqui a limpar um bocadinho estas minhas cordas focais, ou juntar umas gotinhas numa colher de mel e também fazer aqui alguma limpeza, porque estamos a falar de óleos que devido à sua qualidade podem ser ingeridos. E eu aqui tenho mesmo de falar da marca do Terra, porque efetivamente nem todos depois poderão ser. Outra coisa também muito importante que eu gosto de falar é quando eu falo aqui de essencial, é que é algo muito importante, e de facto é, ou seja, o óleo essencial é a forma da planta comunicar, é a forma da planta se defender, não é? Dos poucos seres vivos que não pode lutar ou fugir de agentes invasores, então a planta produz ou liberta esse mesmo óleo essencial, não é? No sentido de se proteger. E então é curioso como o homem rapidamente se apercebeu, espera aí, que eu se calhar de alguma forma também posso aproveitar estas propriedades das plantas para tratar algumas maleitas das quais eu vou sofrendo. Não é? E então, se calhar a Dona Cleópatra era mais pela questão da pele, da beleza, do aroma, mas rapidamente ao longo dos tempos eles foram vendo em termos de mesinhas, em termos que os próprios animais experimentavam comer umas plantas e não outras, que se coçavam numa determinada árvore porque tinham um determinado problema de pele, e os homens, por imitação, começaram também a utilizar as plantas para seu benefício, não é? Para tratar de questões que lhes iam surgindo. Isto para saberem um bocadinho de onde é que vem esta aromaterapia. Hoje é tudo muito mais simples, no sentido que eu não tenho que estar ali a esmagar folhinhas, não é? E que posso ter de forma altamente concentrada esse mesmo óleo essencial num frasquinho ali pronto a utilizar. Como eu vos dizia, os óleos não são todos iguais, vocês vão ver centenas de óleos à venda, é importante que vocês procurem óleos que sejam certificados para uso terapêutico, existe a certificação mais completa, é óleos certificados CPTG, que é precisamente para o uso terapêutico, que são os óleos sujeitos a uma maior quantidade de testes, isto porque dizer que são biológicos, isso em termos de aromaterapia não vale muito, porque apenas nos diz que as plantas das quais foi extraído aquele óleo foram produzidas com agricultura biológica, mas não nos dizem nada ao nível da pureza do óleo, na forma como foi extraído, que alambiques é que foram utilizados, etc, etc. Okay? Não nos diz muito em termos de qualidade. Isto porque em termos de regulação, os óleos podem dizer óleo essencial no rótulo e não serem 100% puros, okay? Podem ter ali alguns, nós chamamos-lhe excipientes, estarem ali ligeiramente diluídos, e então cabe um bocadinho também ao consumidor ter aqui um bocadinho este cuidado de ler rótulos e tentar perceber quais é que são as marcas de maior confiança. Okay? Também outra coisa da qual eu me orgulho muito é esta marca em particular, a do Terra, acaba por ser uma empresa com uma responsabilidade social a nível internacional assim incrível, quer em termos ambientais, quer ao nível social, mesmo de apoiar as populações. Então quando às vezes me dizem, este óleo é um bocadinho mais caro que o outro, primeiro eu digo sempre a quantidade é que é o outro, não é? Isso é de facto puro, se não é. E o que eu digo é que também é importante haver o pagamento justo por aquele mesmo serviço, porque efetivamente a forma como é extraído e é produzido aquele óleo, ou seja, a energia que é colocada também na produção daquele óleo, acreditemos ou não nisso, mas de facto essa energia também passa para nós com a utilização desses mesmos óleos, e saber que aqueles óleos são feitos, não é, com alegria, com felicidade, sem dúvida que isso também poderá ter alguns benefícios extra do que comprar um óleo qualquer num sítio qualquer. Okay? Isto um bocadinho para perceberem também o porquê que eu sou apaixonada
por estes óleos essenciais. Então, vamos aqui perceber um bocadinho como utilizar a aromaterapia. Eu já vou aqui um bocadinho novamente para a parte prática, em particular das crianças, mas os óleos essenciais podem ser aplicados de 3 formas, ou utilizados de 3 formas. Podem ser ingeridos, okay? Sendo que a ingestão, mais uma vez, eu digo que eu em particular só com Fina do Terra, mesmo para recomendar, em termos de qualidade e de pureza, é a única marca que me dá garantias que pode ser ingerido, mas também nem todos os óleos podem ser ingeridos. Há uns que sim, há outros que não, dependendo da planta da qual é produzido. Há óleos em que eu até posso diluir entre aspas, porque os óleos não se diluem em água, mas dispersar um bocadinho a água e beber, mas há outros óleos cuja forma, a única forma segura de fazer assim a sua ingestão é através destas cápsulazinhas que vocês aí veem, que são umas cápsulas de gelatina vegetal, onde nós colocamos umas gotas e podemos ingerir. A ingestão é essencialmente mais recomendada para crianças a partir dos 12 anos. Também há produtos para ingerir para as crianças, para reforço do sistema imunitário, por exemplo, há uns produtos apropriados para crianças, mas dos quais eu não vou aqui falar. Depois vai haver aqui, vou fazer uma live também na próxima semana, mais sobre a parte da saúde física através dos suplementos e tudo, que também é interessante, mas hoje a aula não diz tanto de respeito a isso, diz mais respeito à parte emocional. E para a parte emocional eu uso mais estes 2 aspectos que estão aqui ao lado, ou seja, a aplicação tópica, ou seja, na pele, e a aplicação aromática. Tópica, sempre a importância que os óleos têm de ser diluídos para aplicar na pele, diluídos, como eu dizia, não pode ser em água, tem de ser numa gordura. Aqui temos óleo de coco fracionado, que é assim a forma mais prática de fazer a diluição, porque não fica gorduroso, não tem cheiro, dá para preparar roll-onzinhos, não é? Isto é um roll-on da mistura respiratória da minha filhota, em que eu depois colocava os óleos que colocava, enchia com óleo de coco, e depois eu podia aplicar então no peito, ou nas costas, ou na plantinha dos pés, como também daqui a pouco vou falar, precisamente para ajudar aqui a soltar um bocadinho a expectoração. Okay? A forma aromática, na minha opinião, é das mais completas para questões emocionais e respiratórias. Podemos falar de 2 formas, ou seja, eu posso fazer uma inalação direta, eu costumo dizer que é uma difusor portátil, que é pingar umas gotas e inalar diretamente, ou até do próprio frasco, ou posso ter um difusorzinho. Okay? Os difusores também, dizer que não são todos iguais, okay? Nós falamos de difusores ultrassónicos, ou seja, que funcionam por agitação das partículas, por ultrassons. Okay? Não pode ser aquecido, aqueles queimadores do chinês, isso estraga os óleos, isso não se deve utilizar. Aqui é através da névoa, que é projetado óleo essencial e que entra aqui um bocadinho na nossa parte respiratória e é a forma ideal. Também não tendo, às vezes com as crianças nós podemos pôr a tal bacia com a água quente, e atenção que só juntamos os óleos depois de tirar a água do lume, okay? Não aquecer no os óleos, senão perdem as propriedades. Mas depois da água quente posso-lhe juntar ali umas gotinhas ou uma caneca e estar ali um bocadinho também a inalar, os óleos façam sentido para aquela situação, okay? Mas o difusor sem dúvida que é a forma mais completa. E o que é que eu vos posso dizer aí? Em relação então a que óleos é que eu posso então utilizar? O que é que eu tenho para vos dizer? É que é assim, há centenas de óleos, da mesma maneira que há centenas de plantas, óleos também há centenas deles. Inclusive há plantas das quais eu posso extrair óleos de diferentes partes. Por exemplo, da laranjeira eu posso extrair da casca do fruto, posso dos pequenos galhos, posso das folhas, ou seja, da flor, de diferentes partes da árvore eu vou extrair óleos. Têm propriedades semelhantes, mas são ligeiramente diferentes também. Até eu estava-me a lembrar, porque estava aqui a ver o Wild Orange, que é um óleo excelente para pesadelos, para medos das crianças, é um óleo também muito interessante aqui no Regresso às Aulas e que eu vou aqui falar. E de facto da laranjeira eu posso fazer aqui, extrair óleos completamente diferentes. E então, perante toda esta diversidade de óleos, e como eu estava a dizer, é para fazer fresquinhos e pôr autocolantes e assim, vocês de repente, ei, meu Deus, isto é super confuso, como é que eu vou fazer para utilizar nos meus filhos? Já para segunda-feira, já para a semana que vem, como é que eu os posso ajudar a beneficiar então dos óleos essenciais e quais os óleos mais indicados? Então é assim, efetivamente existe, mais uma vez aqui da parte do Terra, esse cuidado de terem preparado um kit já composto precisamente para trabalhar aqui as diferentes questões emocionais. Da mesma forma que havia o de adulto, também já existe o de criança. Okay? Eu vou falar aqui um bocadinho de cada mistura para vocês verem um bocadinho de que forma é que é completo, se bem que isto depois tudo pode ser replicado, óleo a óleo, só que dá muito mais trabalho, okay? Mas tudo vocês podem aqui aproveitar, perceber um bocadinho como é que funciona cada um destes óleos para cada uma das situações que vos possam surgir. Okay? Este kit é composto, ali só estavam 6, mas já é composto por 7 roll-ons, e esses roll-ons dividem-se naquelas 3 áreas que eu falava no início do bem-estar da criança, ou seja, da mente, do corpo, okay? E da parte mais emocional, da parte do coração.
Okay? Quando falamos nós aqui da mente, eu falei dos dois aspectos que eram fundamentais aqui na parte da aprendizagem, que era a parte do sono, não é? E a parte da concentração. E de facto nós temos aqui de conjugar as duas coisas para que em termos de mente, em termos de aprendizagem, as coisas funcionem da melhor forma. Okay? Eu posso dizer mostrando aqui, eu não sei se tenho aqui os relógios todos, porque eles vão desaparecendo aqui do frasquinho, ok? Mas posso começar então a falar de cada um deles e começar a falar do Calmer, ok? O Calmer, ou a mistura calmante, Restful Blend, qual é que é o objetivo? Dizer-vos também que estes óleos essenciais, eles variam. Eu ainda no domingo passado dei uma aula sobre a utilização dos óleos em crianças também, mas mais em termos de regras de diluição, e também podem ver no YouTube, em termos de diluição, em termos de a partir de que idade é que se pode utilizar cada óleo, ok? O facto destes óleos já estarem diluídos é muito mais prático, porque já está em formato roll-on e já é próprio para a criança. Em função da idade, este Calmer pode ser usado praticamente desde a nascença quase, ok? Eu recomendo sempre dos 6 meses, já vos vou explicar porquê, ok? A partir dos 6 meses. Os restantes, eu geralmente recomendo mais a partir dos 3 anos. A forma como hoje aqui vou falar da utilização da aromaterapia, que é uma forma autónoma das crianças utilizarem os óleos essenciais. Essa forma autónoma eu recomendo a partir dos 5 anos, ok? Pronto, por isso temos aqui este a partir dos 6 meses, os restantes a partir dos 3 e de forma autónoma a partir dos 5 anos. Mas também há alguma dúvida, vão colocando aí. Okay? Então vamos, isto em termos da própria diluição, de ser mais ajustado. Se tivermos uma criança mais pequena, é uma questão de vocês falarem e ver se aumentando a diluição, se podemos à mesma utilizar, se não. Mas se não, respeitamos aqui estes timings, se podemos assim dizer. Então estava aqui a falar do Calmer. O Calmer é de facto uma mistura ideal para relaxar, para acalmar, excelente para ajudar a dormir melhor, não é? Todo o relaxamento é de facto fundamental, traz relaxamento ao corpo, diminui o stress, etc, etc. Porquê é que eu estava a dizer que antes dos 6 meses não recomendo tanto a utilização dos óleos essenciais, mesmo para cólicas e para outras situações? Muito do que acontece com crianças pequenas e o motivo delas chorarem tem muito a ver com de repente terem saído da barriga da mãe. Eu sei que a aula hoje é sobre regresso às aulas, mas acabo por também falar disso. O sair da barriga da mãe, no fundo, terem ali tantos estímulos. E então a questão do aroma, do cheiro da mãe é de facto fundamental pela questão da vinculação. Daí eu recomendo dar mais a utilização dos óleos a partir dos 6 meses. Se a mãe já aprecia usa lavanda, os óleos essenciais, eu até posso usar antes, porque muitas vezes utilizar estas misturas junto do bebê, até o próprio lavanda, vai trazer precisamente o aroma da mãe, vai-lhe trazer esse relaxamento, e então acaba por ser 2 em 1, ok? Dizer-vos que em todos os slides vai aparecer aqui o preço de venda ao público, ou seja, todos estes roll-ons se vendem a avulso, ok? E vai aparecer o preço que fica-nos a nós membros, e eu no fim vou explicar o que é isso, mas todos estes óleos podem ser então adquiridos de forma individual. Então, depois da parte do Calmer, eu vou falar do Thinker. O Thinker é o quê? É a mistura de foco. Epá, eu digo-vos, esta é das minhas misturas preferidas, na forma como ela foi construída, preferidas em termos de interesse aqui já ao nível profissional, não é? Quase. Isto porquê? Porque a minha área de investigação, mestrado, foi precisamente a hiperatividade e déficit de atenção, não é? Por isso é assim uma área que me diz muito. E à partida vocês poderiam pensar, eu tenho uma criança muito agitada, eu vou aplicar o Calmer no meu filho para o ajudar a concentrar mais, okay? Quando ele for fazer os trabalhos de casa eu vou-lhe aplicar o Calmer, só que eu disse, mas ainda há pouco o Calmer é para ajudar a dormir. Então se eu tenho já uma criança que está cheia de moleza, sem vontade nenhuma de fazer os trabalhos de casa e de repente vou-lhe pôr o Calmer, bem, ela cai em cima dos livros e aí é que não faz mesmo nada, okay? Isto porque quando nós falamos de déficit de atenção não é forçosamente de atenção a menos, é muitas vezes atenção a mais, só que não é para aquilo que o adulto quer, é a mosca que passa, é o carro que está no bolso, são os lápis, são as canetas, é tudo menos aquilo que o adulto está a falar. E então é fundamental nós aqui na escolha dos óleos, e isto é aplicado mesmo em termos de intervenção farmacêutica, até em situações de déficit de atenção. Aquilo que nós vamos fazer acaba por não ser utilizar, deixa-me só aqui ver a questão do som, não será tanto, peço desculpa, não será tanto, se tiverem alguma questão é preferível sempre escrever, está bem? Não será tanto utilizar aqui medicação ou óleos no sentido de acalmar, mas precisamente de focar. Isto porque em termos neurológicos tudo isto tem um motivo, não é? Em termos de constituição do cérebro, não há aqui um subfuncionamento da zona frontal do cérebro, e então é como nós quando estamos de direto ao consono, não é? Parece que tudo nos distrai e estamos completamente a leste. E de repente bebemos um café, não é? E
esse despertar vai-nos focar, vai-nos dar energia para nos concentrarmos naquilo que estamos a fazer. E então aquilo que nós vamos aqui utilizar com uma criança que precisa de foco e concentração são precisamente esses óleos. Por exemplo, o peppermint é um óleo que nos dá precisamente energia, força para a ação, é excelente para os momentos de trabalho de casa. O vetiver é uma raiz, se vocês pesquisarem vetiver é uma raiz gigantesca, esse sim é um dos meus óleos favoritos. Enquanto óleo é a minha escolha fundamental, para mim como adulta, na minha utilização, porque é um óleo de facto de enraizamento. O que é isto de enraizamento? É no sentido de eu não posso estar nem demasiado no futuro, não é? Preocupada, nem demasiado no passado, a sofrer com a culpa e com o que se passou para trás, não é? Nem demasiada ansiedade, nem demasiada depressão. E então o vetiver é de facto o óleo que consegue de alguma forma me acalmar os pensamentos. Eu sou muito turbilhão de ideias, turbilhão mental, então o vetiver tem essa capacidade. Então é SOS, é daqueles que eu inalo diretamente do frasco. E então esta mistura, como eu estava a dizer, tem o vetiver, não é? Para o trazer para o momento presente, para o enraizar, agarrá-lo ali à cadeira naquele momento. Vai ter a clementina, e aqui a clementina, ao ser um cítrico, os cítricos trazem alegria, boa disposição, e muitas vezes as crianças têm um bocadinho aqueles comportamentos de oposição, de não querer fazer, e então aqui os cítricos são fundamentais. Vai ter o peppermint, como eu dizia, que é o tal de trazer energia, vamos trabalhar, vamos acordar para trabalhar, vai-nos trazer o foco, e tem o rosemary, que inclusive é considerado o óleo de estudante, porque é um óleo fantástico para questões de memória, de memorização. Então esta combinação aqui destes 4 óleos é só o top dos tops para a parte da concentração. Okay? Claro que cada um deles pode ser usado de forma individual, com os objetivos, pode ser usado também no difusor, combinações semelhantes a estas, que eu no fim vou falar, mas de facto este roll-on está muito, muito bem conseguido. Okay? Depois, quando falamos aqui mais ao nível do corpo, ao nível físico, eu vou ter 3 misturas. Okay? Vou ter aqui o Stronger, não é? Da força, vou ter aqui da recuperação muscular e vou ter aqui a parte mais digestiva. O Stronger é efetivamente a nossa mistura para reforço do sistema imunitário, ou seja, para aumentar as nossas defesas, a nossa resiliência. É também fantástico pelos óleos que constituem para questões de pele, okay? Porque vai ter aqui o cedarwood, que é muito bom para a pele, e o rosa, que é um óleo maravilhoso. Okay? A rosa é das plantas com uma maior vibração energética na natureza, não é? Das energias, e então nós temos que é o óleo da compaixão, do miminho da mãe, não é? E então é muito interessante também a criança se identificar. É assim, se vocês pudessem aqui estar e abrir cada um destes roll-ons, cada um cheira melhor que o outro. Se o outro nós vimos aqui, epá, isto deve ser clementina, isto deve ser fresquinho, com peppermint, isto deve ser maravilhoso, rosemary e alecrim, imaginem a mistura, ok? Este vai ter aqui cedro, aqui um bocadinho de madeira, lícia, rosa, imaginem aqui um bocadinho de resina, frankincense, imaginem a mistura que isto não dá, é assim qualquer coisa, pronto, só experimentando. Então, como eu estava a dizer, esta mistura de óleos, ou os óleos que constituem esta mistura, são de facto fantásticos para a questão de proteção, de reforço físico. Aqui mais ao nível físico tem efetivamente dão-nos esse apoio. Para além daquele colinho, como eu estava a dizer, também do óleo rosa, que ao nível emocional também é muito bom, traz-nos uma certa tranquilidade. O Resker, olha, este óleo estava de oferta este mês, não sei se alguns de vocês aproveitaram, mas o Resker o que é? O Resker é a nossa mistura de recuperação muscular, ou seja, tudo o que sejam dores ao nível físico, dores de crescimento, torcicolo, a tensão de estar há muito tempo. Não é no telemóvel, é a estudar, porque eles no telemóvel, no tablet não estão, passam pouquíssimo tempo, não é? Mas muitas vezes sofrem essa mesma tensão aqui ao nível da cervical. E então é também muito importante para relaxamento ósseo muscular fazer a aplicação deste roll-on, é muito, muito interessante. Pelos óleos que aqui também tem, acabam por ter aqui um bocadinho essa função, ou seja, de alívio de dor, okay? O copaíba também é um excelente anti-inflamatório, e então tudo o que seja dor, mesmo enxaquecas, a criança está com uma ligeira enxaqueca, pode aplicar, tudo o que sejam dores, este vai ser o óleo que nós vamos aqui utilizar no pós-treino, a seguir, agora quando eles regressarem à prática desportiva, há alguma tendência para ter essas dores de crescimento, esta será a mistura ideal a utilizar. Se essas dores forem mais ao nível digestivo, até muitas vezes associada à parte emocional, okay? Vamos ter o Tamer, que é precisamente a mistura digestiva. Tudo o que seja inchaço abdominal, gases, algum tipo de intolerância, para questões de enjoo, mas aí eu acho que também já é muito importante, para além da aplicação tópica, fazer aqui a aplicação aromática, ou seja, da criança poder ir ali cheirando diretamente, para situações de diarreia, prisão de ventre, sempre na diarreia, sentido contrário às ponteiras do relógio, prisão de ventre,
sentido a favor dos ponteiros do relógio, e nós vamos ter aqui uma combinação de óleos, também aqui à base das mentas e de algumas especiarias, não é? O gengibre, a pimenta, que vão ajudar muito aqui a favorecer, a facilitar todo o processo digestivo. Okay? Esta foi uma mistura que foi posteriormente acrescentada ao kit, por isso é que muitas das fotos que nós encontrávamos do kit infantil era só com os 6 óleos, e agora trazem também este óleo, esta mistura digestiva, que é de facto também muito, muito completa. Depois, para a parte emocional, aqui é a minha praia, ok? Aqui são aqueles 2 óleos que eu adoro. Eu adoro o Thinker pela forma como ele está constituído, mas depois este ao nível emocional, estes 2 são de facto incríveis. Eu não sei se está por aí a Clara, que é também uma menina dos Açores, que quando eu comecei as aulas ela assistia sempre, e então quando eu falava deste óleo ela partilhou connosco que a filha dela chamava este óleo o óleo do abraço. E eu comecei sempre a utilizar essa expressão, mas faço sempre referência à criadora do nome, que foi a filha da Clara. E então este óleo do abraço Steady é o Grounding Blend, ou seja, uma mistura também aquela de enraizamento, nos trazer aqui à Terra, não é? Ao planeta Terra, como às vezes digo, encaixa a cabeça no pescoço. É precisamente o objetivo deste óleo, ou seja, deste óleo, quer dizer, desta mistura de óleos, deste roll-on. Esta mistura pretende exatamente trazer-nos novamente o controle da situação, ou seja, quando a criança está em situações de descontrole, sobretudo descontrole emocional, este é o roll-on a utilizar, quando a criança precisa de um abraço, porque às vezes em situações de descontrole, mais do que gritar, mais do que berrar, o que a criança precisa naquele momento é de um abraço, é de voltar a sentir a tranquilidade do amor incondicional, e que nós daqui a bocado vamos falar também aqui, ou seja, de sentir que independentemente do seu comportamento nós estamos lá para ajudar. Porque se nós ainda nos mostrarmos mais descontrolados do que a própria criança, não estamos a ajudar nada. Como é que nós a podemos ajudar a controlar-se quando nós próprios estamos a perder o controle? E então esta mistura traz-nos exatamente isso. É um óleo que, este aqui às vezes sou eu que vou lá aplicar de repente, não é? É um óleo que eu gosto muito de aplicar aqui na zona da nuca, okay? Aqui a nossa porta de entrada também para os óleos essenciais, e que de alguma forma também vai beneficiar aqui em termos aromáticos, mas também pode ser nas têmporas, nos pulsos, se ele assim preferir, se eles gostarem, porque é um óleo que lhe vai trazer essa mesma tranquilidade, a sentir que tem controle da situação novamente. Por outro lado, temos a mistura da coragem. Okay? Esta mistura também pelos tais óleos que constituem, é muito bom para situações de medos, de receios, em que a criança está precisamente a precisar desse extra de coragem. Okay? Traz sensações positivas, de que ela é capaz, de que ela vai conseguir, é? A coragem, a motivação para avançar. Também aqui em termos de constituição da própria mistura tem o tal laranja que eu falava há bocado, que é excelente para pesadelos, para medos, mas depois tem também aqui um bocadinho de canela, de especiarias, não é? Para dar aqui assim uma certa paixão, uma certa motivação para ela querer de facto vencer esses medos, enfrentar esses mesmos medos, porque medos todos os temos, às vezes a coragem é a forma como nós os enfrentamos. E então esta mistura permite exatamente isso. Como e onde aplicar? Depende, ok? Como eu estava a dizer, isto sendo em formato roll-on, há zonas que eu gosto especialmente, os pontos de perfume, para ele poder ir beneficiando então desta parte mais aromática, mas no caso, por exemplo, de ser dores de crescimento, eu vou aplicar na zona onde dói, não é? Nas pernas, nos braços, conforme dói, assim eu vou aplicar. Se for a mistura digestiva, se calhar eu vou aplicar na barriguinha. Se for para atuar a nível global, por exemplo, a mistura Stronger, de reforço do sistema imunitário, eu gosto muito da plantinha dos pés e da zona da coluna vertebral cima a baixo. Okay? Para além disso, eu gosto também de sempre deixar que os pés são de facto uma porta de entrada dos óleos excelentes. Eu sou formada em reflexologia, que é precisamente uma massagem ao longo dos pés, em que há pontos estratégicos para trabalharmos diferentes partes do nosso organismo, seja a parte respiratória, por exemplo aqui nos dedinhos dos pés e aqui na almofada dos pés, óleos da parte respiratória, isto é uma zona excelente para aplicarmos os óleos. Aqui a zona 4 ou 5 é excelente para óleos mais da parte digestiva, okay? Para reforço da parte digestiva, será interessante. E quando, por exemplo, às vezes me perguntam, para dormir melhor, ou o que é que eu posso fazer, há algum botão que desligue? Estou aqui a ver este 3, se bem que este 3 devia estar aqui um bocadinho mais em cima, okay? Aqui onde eu estou a apontar aqui com a setinha, okay?
vocês se aplicarem a tal mistura Calmer e depois fazer aqui, ou seja, rodar um bocadinho aqui na zona 4 e depois fazer umas ligeiras pressões aqui ao cimo do ponto 3, que carregarem um bocadinho precisamente para ajudar a relaxar. É muito, muito interessante, ok? São pontos, nós dizemos que é o ponto do plexo solar, é um ponto muito, muito interessante também para ajudar a criança a relaxar. Também podem fazer isto convosco. Para dores de cabeça, isto por exemplo também é válido para nós, aqui o dedão grande, nós fazermos aqui alguma massagem também nessa zona, também poderá ajudar a aliviar alguma tensão que nós possamos ter. E depois fazer este tipo de movimentos nos dedinhos dos pés. É curioso, mas para ajudar precisamente também a soltar a expectoração, aplicar então na almofadinha dos pés e depois aqui um bocadinho também fazer massaginha, até pode ser só com azeite ou com o tal óleo de coco fracionado, mas fazermos a massaginha nos pés também poderá ser muito interessante. Okay? Isto porque efetivamente o toque é fundamental, a pele é o nosso maior órgão e sem dúvida que nós podemos ativar muitas das partes do nosso organismo, muito da homeostase, se é outro palavrão, mas do equilíbrio do funcionamento do nosso organismo através do toque. E nós esquecemos, nós com esta história dos distanciamentos e dos confinamentos, esquecemos da importância do abraçar, do tocar, mas que a criança... Eu vou ter a aula gravada. Mas as crianças sabem disto perfeitamente, porque quando dói a barriga, elas próprias põem logo ali a mãozinha, elas chamam-nos, faz-me aqui uma massaginha. Eles chamam por nós, eles pedem-nos esse toque, esse conforto. Okay? Por isso, efetivamente, esta questão da massagem, do toque, eu tenho também algumas aulas sobre isso, entretanto volto a dar, a questão do toque e do conforto é de fato fundamental. E se juntarmos a esse mesmo toque e esse conforto o óleo essencial, vamos estar a potenciar ainda mais esse mesmo toque e esse mesmo conforto que estamos a dar à criança. Okay? No fundo, o que eu vos quero dizer é que há aqui uma regra principal, e essa regra é envolver a criança no processo de escolha. E por isso é que eu volto àquilo que eu referi há pouco. Há óleos que podem ser utilizados a partir dos 6 meses, há óleos que a partir dos 3 podemos utilizar, há outros que até só podemos utilizar a partir dos 5, que eu não falei aqui tanto, mas de forma autónoma, que é aquilo que eu vos vou aqui falar, eu sugiro que os óleos essenciais sejam utilizados pela criança a partir dos 5 anos. E porquê é que eu acho muito interessante esta utilização de forma autónoma? Porque se nós estamos aqui a falar da utilização da aromaterapia, sobretudo para questões mais emocionais, cada vez mais se fala da dita inteligência emocional e que sem dúvida é uma competência-chave para o futuro destas crianças. Estou aqui a dizer, ponho na área nasal, a Sónia aqui a partilhar, boa, com a questão respiratória, exatamente. Mas quando falamos aqui então das competências da criança para o seu futuro, cada vez mais se fala da inteligência emocional, não é? Da importância da criança regular as suas emoções, crianças e adultos, porque eu trabalho muito na área dos recursos humanos e quando dou formação, e muitas vezes digo isto, hoje em dia numa entrevista nós não vamos avaliar se a pessoa cognitivamente se é muito inteligente ou não. Okay? Eu vou sobretudo avaliar a sua capacidade, a resiliência, o tal palavrão, não é? Mas a sua capacidade de resistir ao stress, tem capacidade de trabalhar em equipa, gerir conflitos, gerir stresses com clientes, okay? Como é que a criança, o adulto vai gerir essas situações? Okay? É sobretudo isto que eu vou avaliar, como é que concilia trabalho e família, como é que lida com o stress, com a gestão de tempo, que tipo de pessoa é que eu tenho ali à minha frente. E então se é isto que o mercado de trabalho procura, é efetivamente isto que nós, mais do que estarmos só preocupados com as notas, ou maioritariamente preocupados com as notas, é fundamental eu também me preocupar com este bem-estar, com esta mesma inteligência emocional. E esta inteligência emocional pode ser promovida de diferentes maneiras, entre elas através da utilização da aromaterapia, e daí hoje para mim ser ouro sobre azul falar destes dois temas. Porque se nós falamos de inteligência emocional tem muito a ver com isto que aparece aqui à direita, ou seja, com a criança ter a noção da percepção de si mesmo, ou seja, como é que eu me estou a sentir em relação a isto, e efetivamente a utilização deste kit na forma como eu vos apresento é assim espetacular para este objetivo. Isto porquê? Porque no fundo o que eu faço muitas vezes cá em casa, de manhã, é colocar os roll-ons todos ali em filinho, ou eu aqui tenho sempre, porque não há um kit para cada um, não é? É um kit para todos. É pôr ali os óleos em filinha e cada um deles poder escolher o óleo que ele quer utilizar naquele dia. E vejam porque é que isto é importante. É importante de duas formas. Por um lado, porque vai obrigar, entre aspas, a criança a refletir como é que eu me estou a sentir hoje. Qual é que é o óleo que eu preciso hoje? Okay? De alguma forma dar, não forçosamente o nome, mas dar um significado àquilo que ela está a sentir. E isto é inteligência emocional. Okay? É começar a identificar em si própria essa mesma emoção. Okay? E depois é uma excelente forma de comunicação entre pais e filhos.
Se eu vejo constantemente o meu filho escolhe o Brave, eu vejo que efetivamente ele está com medo de alguma coisa. Se eu vejo que o meu filho a minha filha, eu digo sempre filho, porque os dois são mais velhos, são rapazes, e a mais pequenina que é menina, ela ainda não escolhe sozinha. Mas se eu vejo que o meu filho escolhe constantemente o Stronger, eu vejo que há aqui uma certa preocupação com a parte da saúde, não é? Com esta história dos Covid, e assim havia muita a escolha desse óleo. É? E então eu começo a ver as preocupações dele através da escolha dos óleos. Se eu vejo que ele escolheu o Rescue, ele está com alguma dor. Okay? Se eu vejo que ele escolheu o Steady, espera aí, ele está a precisar do abraço, ele está a precisar do carinho, do afeto. Então vejam como isto é de facto um tesouro que nós temos aqui entre mãos, ou seja, quer a criança começar a identificar nela própria as suas emoções, quer em termos de comunicação entre pais e filhos, mais do que lhe perguntar, ela sem saber porquê, ela escolheu aquilo, sem saber porquê, entre aspas, mas ela sem ter de comunicar muito, ela está-nos a transmitir como é que ela se está a sentir, ela está a identificar nela própria e está-nos a comunicar essa mesma emoção. Por outro lado, vem aqui este segundo ponto, que é ela aprender que existe uma estratégia para gerir essa mesma emoção. Okay? Ela saber que consegue fazer aqui a gestão dessa mesma sua emoção, ou seja, que não há emoções a inibir, não há emoções boas ou más, mas que ela as pode gerir a seu favor. Okay? Que ela pode beneficiar dessas mesmas emoções para cada uma dessas emoções fazer o seu papel. O medo tem o seu papel, a raiva tem o seu papel, o medo tem o seu papel. Okay? O nojo tem o seu papel, a alegria tem o seu papel, assim as 5 emoções base, mas todas têm o seu papel e que ela não as tem de inibir, ou seja, que ela tem aqui uma forma de as gerir, okay? De as utilizar a seu favor. E então isto também funciona um bocadinho como um auto-reforço, como uma automotivação. Eu sei, eu consigo gerir as minhas emoções, eu sei do que é que preciso para ficar bem. E muitas vezes eu falo disto, e se calhar daqui a pouco, quando vos der mais dicas, vou voltar a repetir se calhar isso, mas eu tenho muitas pessoas que me perguntam o que é que eu posso fazer para reforçar a autoestima do meu filho? Eu digo-lhe tantas vezes que ele é bom, que ele consegue, que ele é bonito, e a minha filha, o meu filho tem uma autoestima baixa, diz que é feio, diz que é gordo, o que é que eu posso fazer? E eu refiro isto muitas vezes, eu não me basta ser uma voz de dentro para fora a dizer tu consegues, tu és capaz, porque essa voz muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. A melhor forma de vocês reforçarem a autoestima dos vossos filhos é reforçando a sua autonomia, a sua autoperceção de que são capazes. E de que forma é que nós fazemos isto? Colocando-lhe desafios. Eu sei que isto às vezes é difícil para um pai e para uma mãe, mas vendo ali um muro alto e dizer, vai lá pelo muro, tenta passar por cima, claro, sempre ali a vigiar e de coraçãozinho apertado, mas deixá-lo ir. Estar na cozinha e dar-lhe uma faca mais afiada para ele cortar as salsichas, estar ali ao lado, estar a vigiar, mas mostrar-lhe que ele é capaz. Avançar com riscos. A criança precisa de enfrentar riscos, perigos, ultrapassá-los para sentir que é capaz. Esta é a única forma dela acreditar nela própria, dela reforçar a sua autoestima, é dando-lhe autonomia. Okay? E daí esta questão dos óleos é precisamente assim, ou seja, vocês dizem, então, mas ele pode assim usar óleos, estamos a falar de roll-ons, a quantidade que sai é mínima e estamos a falar de um óleo diluído, ele não vai gastar um frasco no primeiro dia, okay? E nós podemos estar a vigiar, mas dar-lhe essa autonomia de escolha, de utilização no momento que ele quer, é de facto espetacular também para a autoestima deles. Por outro lado, a questão da empatia, também tem muito a ver com a inteligência emocional. É curioso que às vezes as próprias crianças começam a dizer, olha, hoje aquele menino da minha escola também precisava se calhar do Tinker, ou do Stronger, ou do Brave, okay? E eles começarem a dar nomes às emoções e a reconhecer que os outros meninos também poderiam beneficiar daquela sensação, daquele bem-estar, isto é empatia, ok? É eu perceber que eu às vezes também me sinto assim, às vezes eu também tenho essa emoção, não é? E a empatia acaba por ser exatamente ter exatamente essa função. Ainda há algumas dicas, a importância de nós, aqui neste regresso às aulas, muito esta história da empatia passa muito por isto, ou seja, ensiná-los a olhar para o outro, ensiná-los a ver que existem visões diferentes da sua, formas de pensar diferentes das suas, não é? A questão do respeito, sobretudo através do exemplo, que daqui a bocado também vos vou falar. Estimular a independência, a autorregulação, houve aqui já muitas coisas que eu falei no slide anterior. A importância de estabelecer limites, de saber dizer que não. Eu tinha a professora do meu filho mais velho, utilizava muito esta expressão. Imaginem que os vossos filhos ao enfrentar esta vida estão a passar aqueles passadiços do Paiva, estão a ver uma ponte suspensa enorme. E para eles passarem essa ponte, eles só vão passar se souberem que têm limites, não é? Que têm barreiras de lado a lado. Nós, como pais, nós temos de colocar essas barreiras de lado a lado para eles poderem avançar a ponte. Nos adolescentes,
Eu gosto muito também desta ideia com crianças mais velhas e quem tiver filhos mais velhos aí desse lado. Nós há uma fase da vida, e eu tenho um filho já de 14 anos, há uma fase da vida em que nós temos de passar o comando do avião para eles, ou seja, dar-lhes o comando e passarem a ser eles a pilotar o avião. O que eu vos digo é mantenham-se na torre de controle. Eu gosto muito desta imagem, ou seja, nós temos de continuar a estar na torre de controle e saber por onde é que eles andam. Eles vão de fato ao comando do avião, mas os limites continuamos a ser nós. Se eles podem aterrar, se não podem aterrar, a que horas podem aterrar, não é? Manter exatamente esses limites, porque sobretudo para eles é fundamental saber que nós não estamos dentro do cockpit, eles têm essa liberdade, okay? Mas nós estamos lá se eles precisarem, para os orientar, para os apoiar. Okay? Por isso acho que esta imagem diz muito. Nas crianças ainda temos de ir ali ao lado, okay? Mas nos adolescentes é importante sair do cockpit, okay? Mas estar na torre de controle a apoiar. Ensiná-los a reconhecer as emoções, a expressar sentimentos, não é? Que esta ferramenta da aromaterapia é sem dúvida excelente. Ajudá-los a criar rotinas diárias, mostrar o valor de cuidar da saúde, isto também é muito interessante. Muitas vezes nós, cada vez mais temos crianças mais ansiosas e mais preocupadas com a sua saúde, e eu também quando falo aqui destes óleos essenciais, é também uma forma de nós detectarmos isso, a sua preocupação, e muitas vezes essa ansiedade é-lhes transmitida pelos adultos, ok? Mostra-nos, sobretudo, aquilo que cada criança pode controlar, não é? O que nos traz ansiedade é aquilo que nós não controlamos, e acho que o Covid teve muito esse papel, ou seja, de sentir que as coisas estavam fora do nosso controle. Mais do que pensar o que nós não controlamos, é o que é que nós controlamos. Eu posso lavar as mãos, eu posso ter cuidado com a minha alimentação, eu posso ter cuidado com isto, com aquilo, dar-lhes informação, mostrar o valor de cuidar da sua saúde. Muitas vezes, sem extremismo, são crianças, ajudá-las a fazer as suas escolhas, faz parte um bocadinho deste crescimento também o experimentar, o conhecer, o reconhecer, mas muito através do exemplo. Mesmo ao nível da saúde, às vezes perguntam pela questão da alimentação, e acho que também tem a ver, acho que é importante também referir isto na questão do regresso às aulas. A questão da alimentação de crianças, ou que comem muito ou que comem pouco. Os pais devem decidir a hora, o local e o que é a comida. Nunca devem decidir a quantidade. Isto porquê? Eu depois posso também fazer um post sobre isto, se quiserem, porque eu acho que isto é de facto muito importante. Eu se tenho uma criança que come muito, que come de forma devorada, não é? E eu começo-lhe a dizer assim, não comas tanto, olha, estás a ficar gordinho, olha que já não podes comer tanto, olha como é que tu ficas. Mas isto ao nível da autoestima, como é que é a criança? E bem como o inverso, tens de comer mais, estás muito magrinho, olha, estás muito pequenino, tens de crescer, assim, continuas a ser o mais baixo da turma. O que é que eu estou a fazer em termos de autoestima física desta criança? Okay? Então eu devo decidir o local, okay? Não há o comer no quarto, não há o comer na sala, não é? Há o local onde comer, a hora da refeição, e há esta expressão, nunca vi nenhuma criança morrer de fome, não é? Se ela não come agora, ela depois chega à hora, ela vai ter a fome, ou não? Okay? Mas até àquela hora não deve comer, ou deve só comer na hora que é respeitada. Claro que isto quando falamos de bebés é diferente, aí é autodemanda quase, não é? Livre demanda, como se chama. Mas aqui a partir do ano deverão ser os adultos a estabelecer os horários, é fundamental. E depois o quê? Ou seja, se eu tenho uma criança que tem excesso de peso, eu devo ter à sua disposição, à hora e no local que é referenciado, os alimentos que o possam ajudar, que o possam favorecer. E o inverso, se eu tenho uma criança que precisa de crescer, eu vou ter aqui de reforçar ao nível de vitaminas, minerais, uma alimentação mais rica, precisamente para de alguma forma o apoiar, tentar também apelar aos gostos dele, sem dúvida, mas de alguma forma também apelar a comidas que possam trazer um aporte. Okay? Também existe suplementação, que não é hoje o objetivo da aula, mas que eu também de alguma forma posso ajudar nesse sentido. Mas muito cuidado às vezes com as mensagens que estão subjacentes na nossa comunicação. Não sei se estas dicas ainda vão a tempo ou não, se calhar o ideal teria sido também falar disto um bocadinho na semana passada, mas eu lembro-me do ano passado ter dado esta aula e quis também manter, mas ficam também algumas dicas do que poderá ajudar ao regresso às aulas mais tranquilos, ou seja, se possível planear a visita, conviver com os amigos da sala também antes. Este aspecto acho que ainda vamos um bocadinho a tempo, que é de envolver sempre a criança na compra do material escolar. Isto era algo que eu fazia quando era pequenina e gosto também de
transmitir aos meus filhos. Claro que envolver não quer dizer que eles escolham tudo o que querem, porque em termos financeiros não é assim também que pode ser, não é? Mas de alguma forma envolvê-los no sentido de ir ao gosto deles, ou seja, o caderno tanto pode ser preto como pode ser vermelho. Se for a criança a escolher, se calhar ela vai ter um gosto diferente por escolher aquele mesmo caderno. Ir reintroduzindo gradualmente os horários, as rotinas, sobretudo do sono e do comer, e depois, assim que começam as aulas, começar a criar momentos de partilha do dia, das suas emoções, a falar, seja na escolha dos olhos logo de manhã, seja ao final do dia, fazer perguntas, e não é só perguntas fechadas. Estão a correr bem? Então gostaste do dia? Então gostaste da escola? Okay? Então brincaste com quem hoje no intervalo? O que é que fizeste? Okay? Perguntas abertas. O que é que foi o almoço? Almoçaste com quem? Vejam como é diferente e como vos vai dar muito mais informação. E depois ir valorizando as pequenas conquistas das aprendizagens, não só as escolares, mas ter aprendido a carregar o cartão, ter aprendido a fazer a separação do lixo, saber ter ajudado a pôr a mesa no almoço, reforçar as conquistas e as suas aprendizagens. Sobretudo nós, como adultos, temos de ser o exemplo, porque muitas vezes as ansiedades que estas crianças têm, os receios, vêm muitas vezes dos adultos. E então é fundamental nós transmitirmos segurança e confiança. Algumas das frases que eu gosto muito de deixar e coisas que todas as crianças precisam de ouvir diariamente, se quiserem façam print, partilhem, publiquem, será isto, ok? Eu estou orgulhoso de ti, eu acredito em ti, eu estou orgulhoso de ti, és fantástica, eu perdoo-te, eu estou a ouvir-te, ok? E este estou a ouvir-te não é só com as palavras, é com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser, o desculpa, ok? Se nós queremos que o outro nos perdoe, nós também temos, ou se queremos perdoar o outro, também nós temos de pedir desculpa, não é? O respeito parte a parte é fundamental, e o amo-te. Ele, sem dúvida, sentir que o nosso amor é incondicional. Okay? Aqui eu gosto muito desta imagem porque temos uma criança, no fundo, a descer à altura uma mãe a descer à altura da criança para lhe dar um beijo, e é um bocadinho isto. É ele saber que nós estamos ali, à sua altura, à altura das suas dificuldades, dos seus desafios, que estamos ali para apoiar. Okay? Para ir ao lado, é como a história da mochila, e esta imagem também diz isto, não é levar a mochila por eles, ok? É arranjar maneira da mochila ser mais leve e ser adaptada à idade deles, se necessário pôr-lhe umas rodinhas, se necessário não levar tantos livros, falar com os professores sobre os livros são todos importantes, menos importantes, mas não levar a mochila por eles, ok? Nós estamos lá para os apoiar, essa é a função do adulto, não é levar a mochila por eles. Okay? E por isso estas frases acho que dizem muito deles sentirem, mais do que as dizer é também fazê-los acreditar pelo nosso exemplo, pelos nossos comportamentos, mas mostrar isto, que acreditamos neles, que acreditamos nas capacidades deles. Por trás de uma criança que acredita nela própria tem de estar um adulto que também acredita, sejam pais, sejam professores. Okay? E então este amor incondicional passa um bocadinho por aí, ele saber que vai falhar, que vai fracassar, okay? Mas nós estamos lá para o ajudar, para ter o seu percurso à sua velocidade. Eu até há pouco tempo trabalhava numa instituição com crianças, não foi o ano passado, acho que foi há 2 ou 3 anos. No início da reunião, não foi no início, mas na reunião de início de ano, no final da reunião, demos um pacote de pipocas a cada pai. Um bocadinho para dizer que as crianças são um bocadinho como pipocas, nós pomos-las todas, ou como o milho das pipocas, nós pomos-las todas ao mesmo tempo no tacho, mas umas vão rebentar mais depressa, outras vão rebentar mais tarde, umas vão demorar muito tempo até rebentar, ok? Mas devemos também respeitar, dar-lhes o lume certo, a temperatura certa, a paciência certa para ver as nossas pipocazinhas a saltar. Por isso é que nós chamamos as pipocas, não é? Às vezes, não é? Os filhotes são pipoquinha, não é? Às vezes utilizamos esse termo carinhoso e que esse termo carinhoso também nos lembre isso, ou seja, que as nossas pipocas não vão saltitar todas ao mesmo tempo. Okay? Por isso é fundamental elas sentirem este nosso amor incondicional. Por isso que o regresso às aulas não seja só a aprendizagem assim, que seja um bocadinho de tudo. Okay? Para terminar, só vos dizer em termos de preços quanto é que custa este kit. Okay? Este kit em termos de roll-ons, estão a ver aqui só vinham os 6, não vinham os 7, peço desculpa, mas são os 7 roll-ons incluídos. Como eu vos dizia, todos os roll-ons podem ser vendidos a título individual, mas a grande vantagem de comprar em formato kit é o quê? É terem esta bolsinha, que a minha já não é branca, já é bege, okay? E depois eles virem neste formato, que é com os multões, que acho que é assim que se chama, mas que são estas tampinhas de silicone que têm precisamente o símbolozinho, se é do cérebro, se é do corpo ou se é do coração,
e têm este moletão que permite também ser pendurado na mala e eles poderem andar com eles. Para além disso, trazem também estes cartõezinhos que explicam para que é que funciona cada óleo, de uma forma muito simples e onde é que pode ser aplicado também cada um destes óleos. Para vos dizer o quê? Que isto pode ser visto de duas formas. Eu estou mesmo a precisar do Thinker porque o meu filho precisa ter boas notas e vou comprar aquele roll-on, ou precisa que ele durma melhor, vou só comprar o Calmer e tudo certo. Ou eu vejo isto efetivamente como uma ferramenta, que é assim que eu vejo este kit, como uma ferramenta quer de utilização pela própria criança, quer de comunicação na família, precisamente uma ferramenta para trabalhar quer a questão física, quer a questão emocional, comportamental dos desafios que possam surgir à criança então durante o ano letivo. O que é que eu tenho mais para vos dizer? É que se fizerem a inscrição nos 3 dias a seguir a esta aula, okay, existe uma oferta extra. Vocês podem perguntar à pessoa que vos convidou como é que isto funciona, mas ela terá sempre de entrar em contato comigo ou com a Ana Rita, que também está aqui presente. Nós estamos a participar num desafio promovido pela do Terra e toda a gente que se inscreva no seguimento das nossas aulas tem um miminho extra, que é este roll-onzinho Diplo. Se eu há bocado falei das dores das crianças, do torcicolo, das dores de crescimento, e assim o Diplo é para o adulto, porque nós também nos dói às vezes tudo, não é? Isto acima de 200 é uma desgraça ou até antes. E então aqui o Diplo vai nos ajudar precisamente isso. Se vocês tiverem qualquer tipo de dor, enxaqueca também é excelente, às vezes pernas cansadas, o tal torcicolo, tensão na cervical, este roll-on também é super prático de aplicar e ele vem de oferta neste mesmo kit. Okay? Por isso, tem aqui uma ligeira diferença de preço para quem já é membro, que também pode sempre adquirir este kit, porque geralmente quando as pessoas se inscrevem, inscrevem-se com o kit de farmácia, não é? Que acaba por ser o nosso kit mais completo. Mas para quem não é membro, não tem que pagar a taxa de inscrição completa, porque há uma taxa para ser membro, para começar a comprar tudo com desconto, que já vou referir muito rapidamente, e aqui vocês só pagam metade dessa mesma taxa, que são os 12,25, em vez de ser os 24,5. Okay? E então este kit permite também a quem ainda não é membro, tornar-se novo membro. E porquê que é bom se inscreverem como membro? Porque para além destes roll-ons que eu aqui vos falei, há centenas de outros produtos. Há a mistura respiratória que vocês já ouviram aqui hoje falar, quer de mim, quer de outras pessoas que aqui estavam a falar, mas é que a mistura respiratória nós temos mesmo de falar, que há em formato óleo, mas também há em formato stick, super prático. Há então os reforços em termos de probióticos infantis, ômegas, que são brutais. Estão a lembrar-se do óleo e fígado de bacalhau? É isto, mas com sabor bom. Okay? Há uma série de produtos, quer para crianças, quer para adultos. Por isso, se tiverem curiosidade também a saber mais, entrem em contato connosco, né? Para conhecer um bocadinho mais. E vocês, ao inscreverem-se com este kit, podem comprar todos estes produtos sempre com 25% de desconto. Também, se às vezes pretenderem, por exemplo, adquirir mais, para além do kit, a questão do difusor ou mais algum óleo, há uma série de outras ofertas que eu não vou aqui explicar, mas para vocês terem uma ideia, que vocês depois, juntamente com o difusor, podem, quer em termos de reforço do sistema imunitário, quer para a concentração, quer os tais óleos dos TPCs, podem combinar as duas coisas, quer os roll-ons, quer utilizar depois o difusor em casa para ajudar. Uma outra forma que eu também acho muito interessante, tendo os óleos, é, por exemplo, estas pulseirinhas que podem funcionar como difusão passiva, em que vocês podem, por exemplo, pingar óleos e a criança também durante o dia, existem mesmo pulseiras próprias também para crianças com um filtrozinho, mas sendo de algodão, sendo assim uma pulseirinha em tecido, vocês podem pingar os óleos e a criança também pode beneficiar ao longo do dia desta difusão passiva. Isto para vos dizer que isto é o mundo, ok? Inscrevendo-se como membro, eu não quero inscrever nada, não quero saber nada, não gosto muito de inscrições. Epá, não tem obrigação de nada, não tem obrigação nenhuma de compra, apenas se quiserem voltar a comprar em alguma altura da vossa vida, seja para vocês, seja para o primo, seja para a vizinha, podem sempre comprar vocês com 25% de desconto. Há óleos de oferta todos os meses. Quem quiser uma rendazinha extra também pode comprar com este desconto e revender, que também é uma parte porreira. Nós damos sempre estas aulas que são abertas e vocês podem sempre convidar as pessoas, que é uma forma também de vocês divulgarem os produtos. E, entre aspas, os clientes são vossos, ok? Por isso nós damos de coração também estas partilhas, por isso depois é uma forma de vocês também mandarem vir mais umas coisinhas na vossa encomenda e também revenderem. O porquê connosco? Porque nós somos a equipa mais porreira de Portugal, continental, ilhas e afins, e internacionalmente. Porquê? Porque somos uma equipa disponível. Mais do que ter estes frasquinhos é saber como os utilizar, ok? E então é fundamental vocês depois também terem um grupo de apoio, seja para questões físicas, seja para questões emocionais, saber como utilizar cada óleo, ok? E vocês têm isso aqui de uma forma super prática, super disponível, seja em WhatsApp, seja em Facebook,
todas as pessoas têm sempre o meu contacto, eu costumo dizer que é tipo linha saúde 24, mas às vezes ali numa mensagem, dor de ouvidos, o que é que eu faço? Varizes, o que é que eu faço? E vocês ali rapidamente alguém vos irá responder para vocês saberem daquela caixinha de aulas, daquilo que vocês têm, o que é que vocês podem já utilizar para evitar às vezes uma ida às urgências ou aquela preocupação, será que isto é normal, será que não é? Nós estamos ali para vos ajudar. E isto não tem preço, ok? Isto para mim é de um valor extremo. Por isso, só deixar de novo aqui os preços, as ofertas. Por isso, se tiverem interesse, já sabem, ou entrem em contato comigo, se forem meus convidados, ou com as pessoas que vos convidaram. Okay? Só agradecer a vossa companhia, neste domingo de manhã, passei um bocadinho o horário, pronto, que eu tento sempre não ultrapassar muito a horita, mas espero que tenham gostado, porque isto foi um bocadinho de falar de muita coisa, não só de óleos essenciais, mas também de outros temas. Gosto também sempre de deixar o meu contacto, seja do WhatsApp, seja das páginas das redes sociais, para vocês também, se me quiserem contatar por algum motivo, também estão à vontade, mesmo na área da psicologia, se precisarem de algum apoio, é só dizerem, está bem? Por isso, já que estão a dizer, a tranquilidade não tem preço. Para mim a palavra-chave é mesmo essa, é a tranquilidade que nós sentimos. Sempre disponível para ajudar. Obrigada. Por isso, espero que tenham gostado da aula. Era um bocadinho isto para vos transmitir sobre a aromaterapia, sobre a psicoaromaterapia. Psique vem precisamente, psicologia, não é? O conhecimento, psique vem da alma. Okay? A definição de psique, em termos de latim, vem da alma, é o conhecimento da alma. Psicologia, eu costumo dizer que é a ciência do comportamento, é um bocadinho isto tudo, é a parte emocional, a parte comportamental. Então, quando nós juntamos aqui psicoaromaterapia, é que de facto os óleos essenciais têm um impacto gigantesco ao nível emocional, ao nível comportamental, e como ali em alguns segundos o nosso estado emocional transforma-se rapidamente. É tirar-nos assim do fundo do poço, arrancarmos lá e trazermos cá para cima. Só abrindo o frasquinho e cheirando. Isto porque o nosso sistema olfativo está aqui ligado com a parte límbica, com a parte das emoções, e é brutal. Por isso, quem ainda não conhece, experimente. Quem está ali, algo está a dizer, foi a primeira vez, espero que tenha gostado, então. E pronto, geralmente ao domingo eu bem vou dizendo que vou tentando à semana fazer mais, vamos ver se para a semana eu consigo fazer mais alguma, mas também a pessoa que vos convidou também pronto, olha, se houver mais aulas digam, quer eu, quer a Ana Rita também dá várias aulas, por isso vão acompanhando, as aulas são sempre sobre temas diferentes, sempre, pronto, mas por exemplo amanhã vai haver uma sobre a perda de peso, amanhã segunda-feira, por isso é uma questão de depois pedirem também o link para conhecerem. E terça-feira a Ana Rita vai dar soluções naturais, já está aqui a dizer como ter assim uma solução mais completa para as diferentes soluções, seja ao nível emocional, seja ao nível físico. E depois emoções de adultos, não é Ana Rita? Emoções de adultos na quinta-feira também às 9, está bem? Por isso já ficam assim aqui um bocadinho para saberem o que é fazer parte do nosso grupo. Algumas aulas são exclusivas para quem já é inscrito, ou seja, adquirindo este kit, ficam com acesso a estas aulas exclusivas, okay? Algumas são exclusivas, outras são abertas ao público. Okay? Quem quer os acessos, é uma questão depois de pedir a quem a convidou. Se tiver sido eu, depois é uma questão de pedir o contacto, está bem? Só aqui parar a gravação.